Olá, você! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista. Gente, hoje o tema é eu, Sofia Mendonça, estou aqui com a Selma, minha queridíssima mãe, e com dois pais de autistas. Pais de autistas, a gente sabe que, infelizmente, não é tão comum a gente ter essa presença tão marcante, mas que são pais que fogem dessa noção do senso comum da paternidade. A gente sabe que tem estatísticas, enfim, tipo de pais que abandonam as pessoas com deficiência, em geral, não apenas o autismo, mas existem pessoas e pessoas. Esses dois seres humanos, então, criaram ambos, né, trajetórias muito bonitas com base, partindo, né, do amor pelos filhos. O Wagner Yamamoto, do aplicativo Matraquinha, e claro, o Francisco Paiva Júnior, que vocês já estão carecas de conhecer, né, do... Eu tô careca de conhecer, né? Isso mesmo. Ai, ai, boa. Da revista Autismo, né, o editor da revista Autismo, a gente teve uma entrevista muito boa recentemente com o Francisco, super recomendo. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, noite, prazer estar aqui. Ai, boa que noite, maravilha. Eu também prazer, estou muito obrigado pelo emocionada. convite. Prazer é Obrigada. nosso. É realmente um grande prazer, e ideia desse vídeo até com dois pais, que é uma estratégia um pouco usada, assim, de quatro pessoas num vídeo só, pensei, não, será que isso vai dar certo? Fiquei assim na cabeça, mas é porque a minha mãe viu uma palestra com esses dois e realmente ficou muito encantada. Então a gente está querendo trazer fielmente o mais rico diálogo possível, a discussão mais densa e ao mesmo tempo leve e gostosa que a gente possa ter. Ô, E nesse Sophie, eu posso, então, só para apresentar, começar, porque aí eu já falo o que que me levou a esse encantamento, e depois você continua? você Por podia ter favor, pegado o gancho e falado de uma vez, né? Mas por tudo bem. favor, por favor, por favor. É assim, viu, Wagner? Desde que ela nasceu, eu não sabia falar. O que aliás, Foi, foi uma coisa muito rara no caso do autismo, porque eu demorei acho que 6 meses para falar, né, mamãe? Foi super rápido. é, Ou seja, começou foi com, pouco tempo começou com suficiente. frases, mas assim, não batia papo por 6 meses, não. Falava algumas frases. Ela começou, ao invés de palavras, com frases. E aí, minha gente, toda vez, desde que eu descobri o diagnóstico da Sofia em 2008, que eu comecei também a ser apresentada ao autismo, sem saber que eu deveria me apresentar a mim mesma como autista, é, eu vejo as estatísticas, quando eu comecei, era de 90% dos pais que abandonavam as famílias quando sabiam de alguma deficiência, o número era bem perto disso também com as famílias de pessoas autistas. Até que no ano passado, eu vi uma palestra, depois até o Francisco fala direitinho qual era o evento, porque eu sou ruim de guardar essas coisas, mas eu fiquei muito encantada com os pais que eu conheci, de verificar, né, a relação com a família e a presença. Eu comecei a ver a luz, assim, mais do que no fim do túnel, eu comecei a ver a luz mais próxima a mim mesma, porque esses pais, eles tinham o mesmo brilho nos olhos que nós, mães, temos, quando a gente busca os melhores caminhos, as melhores soluções, que a gente tenta enfronhar nesse assunto mesmo. Então, sendo assim, eu gostaria que a gente começasse com o Wagner contando um pouco da sua família, contando um pouco dele próprio, e depois, na sequência, o Francisco. Claro, vamos lá, vamos lá. Bom, eu sou aqui da cidade de São Paulo, capital, nascido na cidade de São Paulo também. E a nossa história ali começou em 2000, minto, em 1998, conheci minha esposa pela internet, internet de escada, não tinha vídeo, não tinha foto, foi só por uma sala de bate-papo. E depois de alguns dias a gente se conheceu pessoalmente e dali para frente a gente começou a namorar, noivou, a gente casou em 2002. Então eu sempre digo, apesar de ter essa cara bem jovem, a gente já tem alguns anos aí de vida em conjunto. Lá em 2002, quando a gente casou, a gente sempre teve muito sonho de ter filhos. A gente sempre gostou muito de criança.
E a gente, ok, começamos a tentar ter o filho da maneira tradicional, da maneira biológica, né, digamos assim, mas em certo ponto recebemos o diagnóstico de infertilidade. Então, naquele momento, entendemos que não poderíamos gerar um filho da maneira biológica. Foi uma notícia difícil de ser recebida, foi muito duro ter recebido, dois jovens. Na ocasião, eu tinha, se não me engano, 26 anos, minha esposa menos. E, ok, e depois de passado um tempo, vivenciado um luto, para entender tudo aquilo que estava acontecendo com a gente entendeu também que a adoção seria um caminho viável para encontro aos nossos filhos. Então, que a partir da adoção poderíamos ter filhos também. Então, aquele sonho ele voltou a ganhar vida, né? Então, a gente começou a sonhar com uma nova criança. E a partir dali, nós ficamos 4 anos na fila de espera para a chegada do nosso filho Gabriel. E para quem não entende o processo de adoção, ou se não tem familiaridade, no processo de adoção você tem que escolher o perfil da criança. Isso significa que você precisa, por exemplo, informar a idade da criança que você quer adotar. Então, de até 1 ano, de 2 anos, de 4, de 6. E se você também, por exemplo, aceita a criança com alguma deficiência, ou alguma doença pré-existente, um soro positivo, ou de repente uma criança cadeirante, autista, com alguma deficiência intelectual. Então, é uma ficha muito grande. E na ocasião, eu lembro que a gente negativou essa ficha por completo, porque a gente não tinha conhecimento dessas doenças, o que poderia acarretar, e a gente achava que não estaria preparado para ter uma criança que exigisse algum cuidado especial da gente, algum cuidado maior. Bom, o Gabriel chegou aos 10 meses de vida para a gente, então foi uma festa na família, ele estava desenvolvendo de acordo com o esperado, então ele caminhava, ele chegou engatinhando, né? Aí ele começou a andar perto do aninho, mas só que a gente notou que, por outro lado, ele não falava. Ele não se comunicava com a gente. E a gente começou a investigar para ver o que estava acontecendo. Eu, por um lado, achando que era falta de estímulo, porque ele viveu 10 meses em um abrigo. Ele foi da maternidade para o abrigo. E minha esposa já suspeitava de algo mais. Falou, tem alguma coisa ali que não tá, a gente não está encontrando a resposta do que está acontecendo. E aí, sim, dos 10 meses, né, de 1 ano, até os 2 anos e meio, quando a gente teve o diagnóstico de autismo dele, aí foi outra notícia difícil que a gente teve. A gente recebeu essa notícia também, porque a gente não entendia nada, não entendia o que estava acontecendo. Na ocasião, isso lá para 2011, 12, mais ou menos, a visão que a gente tinha do autismo era que se mostrava na televisão, que eram sempre os casos mais severos, né, os casos mais acentuados, mais graves. Então, eu olhava para o Gabriel, para o meu filho, e falava, impossível, ele não é autista. Até quando eu saí da clínica, cogitei a processar a médica, porque eu achei que ela estava falando bobagem e não entendia nada do que ela estava falando. Até que a gente olhando, começando a estudar o que era autismo, e muita literatura fora também, né? Muita literatura em inglês, porque a gente não conhecia tanto conteúdo aqui no Brasil, a gente começou a perceber que ele sempre estava ali, né? As estereotipias já estavam ali. Mas eu não tinha olhar treinado para entender que aquilo que ele fazia era uma estereotipia, ou que aquele outro comportamento era mais característico do autismo. E foi a partir daí que a gente entendeu o que era e estamos vivenciando até hoje, né? Só uma coisinha que não sei se passou despercebido para mim. Qual a idade do Gabriel? Hoje o Gabriel tem 14 anos. Ah, já é um Eu achei adolescente. interessante porque quando você cita aquele período 2012, mais ou menos, ele tem 14, 2012, ele, né, estava bem novinho, meu diagnóstico é de 2008, e realmente, naquela época, hoje ainda tem uma certa controvérsia, assim, quando uma pessoa com um traço, digamos, uma característica mais sutil do autismo, fala da questão do transtorno do espectro autista, mas naquela época era ainda maior isso, a gente tinha um estigma mesmo, de que autismo seria algo, autismo nível 3 suporte, autismo severo, enfim, e Isso. que as pessoas não oralizadas, e assim, e mesmo assim era uma visão muito, não era exatamente a visão que a gente tem hoje, a gente tinha também um certo receio maior. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada até nessa época, em 2008, as pessoas não sabem, enfim, como eu era verbal e falava até demais, e coisas que não deveria também, as pessoas não sabiam
para onde isso caminharia. Elas chegavam a acreditar que podia ser talvez uma coisa, um transtorno de personalidade, poderia evoluir para algo mais grave nesse sentido. Então é realmente muito interessante ouvir essas suas experiências de bastante tempo. E Francisco? Bom, a minha história assim me marcou tanto o dia que eu tive a suspeita de que meu filho fosse autista que eu lembro a data, né? Dia 26 de março de 2009. Giovanni estava com 1 ano e 11 meses e eu estava conversando com um primo meu e falei para ele assim, poxa, o Giovanni não fala ainda, mas eu acho que a questão dele é maior do que essa. Não é fala, é comunicação. Porque ele quer pegar, tá com fome, a mamadeira tá em cima da pia, ele quer pegar, ele tenta pegar, tenta escalar a pia, eu tô do lado, e ele nem para dar um cutucão em mim, apontar, né? Então, assim, mesmo a comunicação não verbal, como eu sou jornalista, né, a gente pensa muito na comunicação em outras esferas, em outro aspecto, né? E não a comunicação interpessoal, né, e a interação social em si, mas estava ali próximo, né? E aí, quando eu falei isso para ele, ele falou assim: Você já leu alguma coisa sobre autismo? E aí eu parei uns 2 segundos, mas para mim eu acho que foi como se eu tivesse ficado umas 2 horas assim, parado, assim, pensando no silêncio, né? Que eu comecei a pensar e o único registro que eu tinha da palavra autismo na minha mente era um comercial de TV com Antônio Fagundes, com uma criança fazendo aquele movimento, né? Aquele balanço comum do autismo clássico de antigamente, né? O chamado rocking, é, e fazendo o flapping com as mãos. E era só essa era a única informação que eu tinha. Essa imagem eu associava naquele momento, por causa dessa imagem toda, eu associava o autismo a necessariamente a deficiência intelectual, ou seja, eu não sabia nada de autismo, né? Essa que era a questão. E ele começou a me falar alguns sinais de autismo. A esposa dele tinha lido mais de 10 livros a respeito de autismo. Ela não é da área da saúde nem da educação, inexplicavelmente isso, e ela notou no Giovanni uns sinais. E aí, conforme ele falou algumas coisas, eu neguei primeiro, né, internamente aqui, eu falei, não é possível, não, que exagero, não deve ser isso. Mas rapidamente eu sou muito racional, então rapidamente eu pensava, não, peraí, realmente, ele não olha nos olhos. Realmente, ele não brinca com um brinquedo como deveria brincar. Não está falando ainda. Enfim, comecei a ver que esses sinais não eram suposições sem um embasamento, né? Quando eu retomava a minha memória, eu pensava, poxa, é isso, né? Tem esses sinais. E aí eu comecei a pesquisar, mergulhei no assunto. É, Quando eu deixei o Giovanni com o tratamento definido, com o médico, com todas as questões ali encaixadas, né? O que aconteceu muito rápido, felizmente. Em 2 meses o Giovanni estava fazendo aba 5 vezes por semana, já tinha ido no neuropediatra, é, já estava fazendo fono, eu já estava procurando uma TO. E aí eu pensei, poxa, e agora? Eu, como jornalista, minha responsabilidade social. Essa informação que eu obtive foi tão difícil de eu obter, né? Mas com essa experiência do jornalismo eu consegui achar fontes confiáveis e me encaminhar. E quem não tem essa chance? E aí eu decidi escrever um livro. Depois de escrever o livro e tomar 3 nãos de editoras para depois, enfim, conseguir publicar, eu pensei, poxa, e quem não tem condição de comprar um livro? E aí nasceu a revista Autismo, gratuita, e foi assim, né? Veio o Giovanni como uma pessoa autista, né? Que era um outro Giovanni que eu tinha antes, né? Um Giovanni com outras perspectivas. É, Veio esse susto, depois veio esse ímpeto de fazer algo pelo coletivo e poder criar a revista para ajudar mais gente, para dar voz para autistas e tudo mais. Então, assim, essas histórias, a minha história se mistura um pouco, né, entre Giovanni e revista e tudo mais, mas foi um impacto muito grande, né, na minha vida, sem dúvida nenhuma, tanto que eu gravei a data, né. Francisco, sobre a revista, até também sobre o próprio empreendedorismo também do Wagner, eu vou querer ouvir mais, mas a gente vai querer ouvir mais um pouco adiante, mas você citou um ponto que eu pensei ser muito relevante,
essa questão, você falou que é muito racional. A gente tem no senso comum essa ideia de que a mãe ou a mulher, de modo geral, ela tem uma empatia maior. E até se você pega estudos científicos, até, por exemplo, na hora de diferenciar mulheres autistas de homens autistas, por exemplo, você pode ver que uma das coisas que deixa o diagnóstico da mulher mais difícil é que a mulher tende a ter, tanto por uma questão provavelmente estrutural, mas também por uma cobrança social, uma certa maior empatia emocional do que os homens. Então, ela costuma sentir mais a dor da outra pessoa, ela costuma, então, a não só sentir, mas a agir de uma maneira efetiva, e talvez isso em parte, claro, isso não é desculpa para ninguém assim, mas isso em parte justifica por que as mães talvez tenham mais essa, em geral, um pouco mais de habilidade nesse sentido, ou mais afinidade, talvez, nessa aceitação, assim, digamos, do autismo ou da condição do filho. Eu fiquei pensando se, principalmente no seu caso, Francisco, mas eu também queria ouvir o Wagner nesse sentido, porque existe uma certa cobrança social muito forte com os homens. A gente fala, por exemplo, do machismo, que é algo negativo para as mulheres, mas na questão do masculino, claro, isso também tem um forte impacto, porque o homem tem que ser o provedor, ele tem que ser forte, ele tem que dar conta, e a gente sabe que nessa noção de ser forte, ser provedor e dar conta, vocês dois têm filhos do sexo masculino. A pessoa autista pode não se encaixar tanto nesses padrões. E o filho, o pai, aliás, muitas vezes tem uma ideia, uma projeção, né, até, entre aspas, natural, que ele pode ter em relação ao filho. Então, eu fico pensando, e até minha mãe usou uma expressão uma vez, quando a gente entrevistou meu pai, o Roberto Mendonça, a gente tinha um vídeo sobre a figura paterna no autismo lá de Prisca Zeras, 2017, mas ela usou uma expressão que eu achei muito forte, até, não achei nem engraçado, achei forte mesmo, que foi assim, dá a impressão que o espermatozoide está estragado, assim. Ela falou isso, porque era como se houvesse uma culpa do pai maior, uma, sei lá, uma cobrança mais forte nesse Essa sentido. ideia não é minha, não, né? De Ah, tá. acordo com minhas observações, as minhas vivências, eu comecei a perceber que muitos homens se sentiam culpados. Então, para fazer uma metáfora da questão, era como se alguém apontasse e É uma falasse: "Ó, metáfora bem artística, né? seu espermatozoide não é lá grande coisa." E via, porque no meu caso, por exemplo, parece-me que vocês, quando souberam disso, vocês estavam presentes. Eu soube disso sozinha, eu passei por todo o processo sozinha. Eu tive a negação do pai da Sofia, que achava que eu estava Meu pai, procurando pelo né, em ovo. Até, Sofia, eu estou esse é um tema falando difícil do para mim, meu porque nós estamos companheiro, tentando achar o as, meu pai, né? filho, Ah. filha, eu estou falando do meu companheiro. Não, sim, porque eu quero Então, é complementar. preciso que eu tenha liberdade para isso, para que a gente possa orientar outras pessoas. A sua relação com o seu pai não tem nada a ver com isso, foi construída. É isso que eu Mas queria quem, falar. quem sentiu a falta de um companheiro do lado não foi você nesse momento. E tanto o Wagner quanto o Francisco podem me corrigir se eu estiver errada. Eu tenho sim o coração meio doído até hoje, porque vocês pensam como é que foi a reação de vocês. Imagine a minha, apesar de que eu tive um alívio, que eu estava tão. A Sofia estava com 11 anos, eu já estava tão cansada de procurar uma explicação que eu tive um alívio. E foi me dada também na nomenclatura velha, síndrome de Asperger, que, por uma questão de capacitismo, eu vejo hoje, foi definido como o primo rico do autismo. Então, assim, ó, a senhora está ferrada, mas não é tanto, não, viu? Mas, assim, essa coisa dessa época, eu me lembro que até meu pai, realmente, ele foi muito ausente num primeiro momento, assim, até... É algo que eu também senti muita falta, eu tinha uma relação muito difícil com meu pai da minha infância. Até porque, enfim, ele foi uma vez no psiquiatra que fez o meu diagnóstico, na verdade era uma equipe, né? Tinha a neuropsicóloga. Depois, tempos depois, eu vi que ele observava de fato que ele tinha algumas percepções até interessantes
sobre isso. Mas naquela época, o que me marcou foi que o psiquiatra falou para a gente: não, você é muito manso. Tipo, essa menina faz tudo que ela quer e você ainda não a corrige, que também é uma cobrança do masculino, assim, nesse sentido. Então, eu queria saber como que vocês lidam com essa questão do emocional mesmo, assim, e se vocês percebem alguma diferença de ser pai, alguma. Não vamos levar nem para um lado de superioridade nem de inferioridade, mas um impacto mesmo, uma certa. A gente fala tanto que o crescimento vem da criatividade, né, assim, da coletividade, se isso agrega, em certo momento, uma outra perspectiva. Posso começar? Para mim, assim, eu sou muito racional e por isso eu tomei decisões mais rápidas, talvez, e eu tive uma negação que durou minutos, né? E eu sou muito de encarar a realidade e pensar o que eu vou fazer e não ficar lamentando o que passou e tudo mais, né? Então isso me faz ser mais proativo em muitas ocasiões. Porém, eu tenho um lado muito grande de empatia que foi o que me fez olhar para a coletividade, inclusive, né? Foi o que me fez escrever o livro e a revista. Você está completamente certa, Sofia, que as mulheres normalmente têm é, talvez uma inteligência emocional melhor, né? As mulheres acabam tendo um talento para cuidar do outro. Eu acho que isso da própria, né, do próprio instinto materno e tudo mais. Eu acho que vem um talento de cuidar do outro que dá a elas muito mais empatia do que os homens. Eu concordo com você. Mas eu tenho essa mistura de ter eu sempre tive ações sociais na minha vida, né? Eu por um tempo eu visitava presídio feminino, né? A cada quinzena na minha juventude ali. Eu desenvolvi trabalhos de alfabetização de idosos, por exemplo, né? De idosos analfabetos lá na minha cidade, enfim. Então, eu sempre tive essa questão social e do coletivo e essa preocupação com o outro muito grande. Então, isso me fez, eu acho que me causou o impacto do diagnóstico do Giovanni inicialmente. Essa racionalidade me ajudou a ser proativo e organizar as coisas rápido e colocar logo em andamento, né? É, não foi tão, a gente conta, parece que foi tranquilo, né? Não foi tão tranquilo assim, né? Eu, inclusive, num primeiro momento, eu tentei tudo que aparecia que pudesse ajudar o Giovanni, tivesse qualquer chance de ajudá-lo e que não tivesse nenhum risco para ele, eu estava tentando. Depois, quando eu vi que eu estava tentando, tipo, 10 coisas ao mesmo tempo, eu fui procurar a ciência. Eu falei, eu tenho que escolher alguma coisa. E se eu tenho que escolher algo, eu vou escolher algo que alguém já testou com uma metodologia rigorosa para eu poder ganhar tempo, né? Até porque a gente tem que escolher tempo e dinheiro também, que não é infinito, né? Muito pelo contrário. Então, isso me ajudou a tomar uma atitude rápida, a colocar as coisas no eixo, né? Emocionalmente foi um impacto muito grande. Talvez como eu sou muito racional naquela época, eu também não sabia lidar muito com as minhas emoções e eu reprimi muito dessas emoções, né? Então, eu perdi muito com isso. E a gente fez a brincadeira no início de que eu tô careca de saber, mas a minha calvície veio pelas fotos, você vê nitidamente que é dessa data do Giovanni, meu cabelo começou a cair, né? Então você vê um impacto, que eu somatizei isso de alguma forma, porque não pus isso para fora, então acabou causando um impacto bem grande, né? E depois essa empatia está mais mesmo nessa consciência social e coletiva que eu tenho, que eu acho que me trouxe. E aí isso me ajudou também, porque quando eu fui fazer isso, eu tive que assumir o Giovanni como autista para o mundo. E isso ajudou muito na minha aceitação, na própria aceitação, né, do diagnóstico de Giovanni, a minha mesmo. E isso, para mim, eu senti como uma libertação. E aí, eu fazer esse movimento, eu só aprendo todo dia, né? Aqui hoje estou aprendendo com vocês. Então, isso me ajuda muito, porque o que eu aprendo, em muitos aspectos, eu consigo aplicar também para o Giovanni. Então, isso também acaba sendo um alento para mim. Wagner, se você puder aproveitar também, e além de responder a questão da empatia como um todo, como que ela se manifesta, então, na sua trajetória com o Gabriel, mas também falar desse empreendedorismo, você tem, né, como que se dá a relação entre empatia
e o próprio projeto do Matraquinho. Aqui em casa também, assim, receber o diagnóstico foi difícil, realmente foi muito duro. A gente aqui na sociedade, eu sou nascido no final dos anos 70, sou de 77. Minha primeira infância foi nos anos 80. A gente tinha basicamente dois sentimentos ali, né? Ou você estava muito bravo, ou você estava feliz. Não tinha outro sentimento ali na ocasião. Não podia demonstrar fraqueza na escola, por exemplo. Se uma criança nos anos 80, um garoto, chorasse porque alguém ofendeu, imagine o que aconteceria. Então, a gente, assim, pelo menos da minha geração ali, para mim era muito difícil nomear sentimentos, por exemplo. Então, quando vem um diagnóstico como esse, eu estava um pouco mais preparado, porque lá atrás eu já tive uma quebra de expectativa quando eu tentei ter um filho. E a vida mostrou para a gente que a gente não poderia ter do jeito que a gente imaginava. Então, a partir daquele momento, já foi sendo um pouco diferente. Depois do diagnóstico, sim, assim, eu senti o peso. Minha esposa sentiu também, tanto é que quando eu estava sofrendo, e eu, apesar de também ser muito racional, muito prático, mas sofri, eu olhava para o lado e minha esposa também estava sofrendo. Em nenhum momento na minha cabeça me passou qualquer outra coisa não fosse ficar em família. Então, acolher o Gabriel e minha esposa acolher minha esposa e vice-versa, ela também me acolher. Então, a gente sempre foi muito unido, muito forte nesse ponto. Teve a questão que minha esposa teve que abrir mão da profissão dela, abrir mão do trabalho dela, porque com a chegada do filho inicia uma série de terapias, que é muito difícil. Então, tem que ter alguém para acompanhar, as terapias são em horários, né, comerciais, não tem outra forma. E, inclusive, tem um período importante da nossa vida ali, no período escolar, de iniciação do período escolar, que meu filho, a gente matriculou ele numa escola pública aqui na cidade de São Paulo, não tinha cuidadora, minha esposa foi cuidadora dele por 1 ano e meio, até que o Estado fornecesse uma cuidadora. E, por outro lado, eu sabia que tinha que prover, não podia perder emprego, toda aquela pressão em cima, e realmente é muito duro. E na minha cabeça, assim, nem passou por algum momento que a rotina das famílias que tinham crianças com deficiência era o contrário. A maioria era de pai ausente. Nunca me passou pela cabeça. Para vocês terem uma ideia de que às vezes parece que eu estou meio fora do mundo, eu fui ter este número mais claro numa reportagem que, se não me engano, o Francisco também participou, acho que foi o ano passado ou ano retrasado, né? Que a gente participou. Aí eu vi os números e vi que realmente era impressionante dos pais que permanecem com a família. Os outros resolvem virar as costas e, independente dos motivos, não consigo dizer os motivos, porque eu não estou na outra ponta. E aí, com isso tudo, então, até a Sofia perguntou, né, como que vê essa questão do empreendedorismo. A gente também teve a questão muito social envolvida na nossa família, porque lá atrás, quando a gente resolveu adotar o Gabriel, isso em 2006, mal se tinha informação sobre adoção aqui no Brasil. E a partir dali a gente criou um portal para falar sobre adoção, que virou redes sociais, e hoje a gente é o maior grupo virtual de apoio à orientação aos pretendentes à adoção de crianças e adolescentes. E aí, dito isso, assim, a gente tem esse trabalho, o Gabriel chegou, ele nasceu para a gente aos 10 meses, a gente não perdeu esse trabalho, a gente falou, a gente tem que continuar com essa missão, foi como o Paiva disse. Eu tive lá atrás, eu descobri tanta coisa que eu preciso compartilhar com alguém de alguma forma. Fez um livro e fez a revista gratuita para quem não tinha acesso. Na nossa mão, a gente tinha as redes sociais, aqui, na época o Orkut, blogs, essas coisas. Então, a gente usou esse canal também. E com a chegada do Gabriel, ele começou as terapias, ele começou a comunicação através do PEX, daquela prancha de comunicação. Aquela prancha de comunicação foi um grande alívio para a gente naquele primeiro momento, porque ele passou a ter voz, então as crises dele diminuíram, ele passou a interagir melhor com todos que estavam à sua volta, começou a ser realmente incluído na sociedade, e não apenas inserido. Então ele estava fazendo parte de todo o contexto. Mas vira e mexe uma figura ou outra se perdia. Então, recentemente eu estive lá numa palestra com os especialistas e disseram: uma criança de 2 anos tem aproximadamente um vocabulário de 200 palavras.
Então, ele teria que ter ali, no mínimo, 200 figuras de comunicação. Ele já estava ficando mais velho, então aquele fichário estava difícil de transportar, as figuras estavam se perdendo. Na escola, aquele fichário era curioso para todos os amigos dele, então eles queriam mexer. E aí, quando a gente saía, a figura do suco, por exemplo, não estava lá. E a gente ia na padaria, ele sabia que ele podia pedir suco, mas ele não entendia por que que naquele dia não podia, porque a figura não estava, ou porque a gente esqueceu a prancha. Aí veio a ideia de transformar aquela prancha para o digital e a gente criou um aplicativo de comunicação alternativa chamado Matraquinha. Que aí, por voz, ele também vai transmitir as emoções, desejos e necessidades dessas crianças e adolescentes. E a partir daí ele nasceu como uma questão também gratuita. Então nós lançamos o aplicativo para que eu pudesse instalar, para que meu pai pudesse instalar, os avós do Gabriel, os tios, os nossos amigos. E entre uma terapia e outra, porque a gente conseguia, isso a gente revezou muito aqui em casa. Revezou, mas não foi nada combinado. Tinha dias que eu podia levá-lo na terapia e outros dias minha esposa podia, na Grazi. E entre essas, e de vez em quando nós dois conseguimos ir juntos também, que era bem legal. E um pelo menos fica dando suporte para o outro. Enquanto a gente está compartilhando nossas alegrias, nossas tristezas, nossas conquistas com os outros pais, porque a hora que a gente tem um ombro que vai entender o que a gente está passando, a gente falava numa traquinha, mostrava, e aí eles começaram a instalar, começaram a compartilhar, até que começou a viralizar, como se dizem hoje aí na internet. E ele, de repente, apareceu no grupo do WhatsApp do prédio onde meu cunhado mora. E ele falou, vocês estão divulgando? A gente falou, não. De repente, teve destaque na Globo News. E quando a gente foi ver, ele ganhou uma proporção muito além do que a gente esperava. Foi a partir daí o pontapé inicial para a gente transformar uma traquinha, sim, uma empresa, que pudesse prover essa solução para todas essas crianças e adolescentes. E hoje a gente conta com 50 mil usuários ativos no aplicativo. Então, são 50 mil crianças e adolescentes que estão se comunicando pelo Brasil, que estão podendo dizer para os pais e para as mães: eu te amo, eu quero comer pipoca, entendeu? Estou com dor de garganta, ou estou feliz, ou aqui está muito barulho. Então, todos esses sentimentos agora eles podem se comunicar através desse aplicativo que a gente criou.